glória a Deus. Serei breve na mensagem. Aleluia, Espírito Santo. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Marcos, pastora Zenaide. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, a minha família que aqui está. Aleluia. Sem perca de tempo, livro de Atos, capítulo de número 9. Aleluia, Jesus. Se vocês puderem se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo de número 9. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. A convenção de Saulo no caminho de Damasco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 9. Aleluia. Fala assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, o conduzisses preso a Jerusalém. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Ainda de pé, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor venha revelar. Santo. Aleluia, Espírito Santo. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, entramos, ó Senhor, na Tua presença em oração neste momento. Reconhecemos, ó Pai, o quão falhos, pequenos, pecadores nós somos, ó Senhor, mas oramos a Ti neste momento, ó Pai. Senhor, venha falar com a Tua igreja nesta noite. Revela a Tua palavra. Usa-me, Senhor, como Tu queres, para transmitir, Senhor, para a Tua amada igreja, aquilo a que o Senhor deseja falar. Venha falar, ó Pai, aos nossos corações. Amém? Assenta nesta noite, aleluias, adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o Senhor. A Bíblia nos relata no livro de Atos, capítulo de número 9, um homem por nome de Saulo. A Bíblia nos conta que Saulo, ele é aquele que consentiu na morte do jovem Estevão. Estevão era aquele que estavam ali junto com os discípulos de Jesus, levando a palavra também. E a Bíblia nos fala que Estevão, ele foi morto apedrejado. A Bíblia nos conta que Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Saulo, aleluia, ele era tão mau e tão perverso que ele ia atrás daqueles que proclamasse o nome de Cristo, que declarasse que servia a Jesus, para prendê-los, aleluia, e até mesmo maltratar. E a Bíblia nos relata que Saulo, ele indo para Damasco, procurar aqueles que serviam a Jesus. A Bíblia nos conta que ele teve um encontro com Cristo, aleluia. A Bíblia nos relata que Saulo indo perseguir a igreja, Jesus, aleluia, aparece para ele em uma grande luz, em um grande resplendor e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? A Bíblia nos fala que Saulo, ele pergunta: quem é? És tu, Senhor? Então Jesus fala para Saulo: duro é para ti lutar contra a minha igreja. Falando em outras palavras, para que a amada igreja possa entender. Então
Então Jesus fala: duro é para ti lutar contra a minha igreja. A Bíblia nos fala que aquele resplendor era a luz de Cristo, aleluia, aparecendo para Saulo, porque Jesus queria transformar a sua vida. Sabe o que eu aprendo nesta palavra? Quando Jesus Cristo, Ele quer mudar vida e história, Ele não depende de opinião de ninguém, Ele não precisa de apoio de nós seres humanos, mas quando Jesus quer mudar e transformar, Ele chega e faz acontecer. A Bíblia nos relata que aquele que perseguia a igreja, aquele que perseguia o povo de Deus, devido àquela grande luz aparecer para ele, aquela luz era a graça de Cristo, era a presença de Cristo. Ele fica cego das suas vistas. Eu posso ver Saulo antes cego espiritualmente, mas agora ele conhece a Cristo e ele fica cego humanamente. Então a Bíblia nos relata que aquele que perseguia a igreja, aquele que maltratava os cristãos, agora necessita de alguém para o guiar, porque ele já não tinha mais vista. Então a Bíblia nos fala que Saulo vai para a casa de certa pessoa, né? E então, aleluia, Jesus, a Bíblia nos conta que em Damasco, glorifica ao Senhor, a igreja. A Bíblia nos conta que Saulo, estando ali cego, Jesus fala com um homem por nome de Ananias. Ananias também era discípulo do Senhor. Ananias era homem de Deus. Então a Bíblia nos relata que Deus fala com Ananias e diz: vai-te até determinado lugar, porque lá tem um homem e tu irás orar por ele, para que ele venha ser curado da sua cegueira física. Então Ananias, ele pergunta: mas Senhor, Saulo não é aquele que persegue a igreja? Saulo não é aquele que persegue os meus irmãos? E quem sabe Ananias pensou: e como que o Senhor quer que eu vá orar por esse homem? Então a Bíblia nos relata que Ananias obedeceu à voz de Deus e vai até Saulo. E antes de Ananias ir até Saulo, Deus já tinha tido aquele encontro com ele, né? A qual ele ficou cego. Então Ananias vai até ele, ora por ele, a escama dos seus olhos cai, ele começa a enxergar novamente. E a Bíblia nos fala que ele é cheio do Espírito Santo. Aquele que perseguia a igreja agora aleluia, cheio do Espírito Santo, porque Jesus perdoa o pecado daquele que verdadeiramente tem um encontro com Ele. Nos dias atuais a qual nós vivemos, quem sabe nós mesmos como os cristãos temos uma falha muito grande em olhar para a aparência humana. Mas é como eu sempre relato nas minhas ministrações, Deus, Ele não vê como o homem vê, mas Deus, Ele é um Deus que Ele vê muito além. Então Saulo, aleluia, é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que aquele que perseguia a igreja, ele começa a falar de Jesus. Ele vai para as sinagogas, ele vai para o meio dos gentios e começa a falar de Cristo. E aqueles que serviam a Jesus ficaram meio que com medo de Saulo e questionaram entre si: mas como assim não é esse que perseguia a igreja e agora ele fala de Cristo? Aleluia. Então, amados irmãos,
os irmãos, eles ficaram com dúvida no começo do ministério de Saulo, porque ele era um perseguidor, e agora está falando de Jesus. Aleluia. Eu vejo o agir de Deus na vida do nosso irmão Saulo, antes dele ser transformado em um Paulo. Jesus, ele é aquele que transforma vida, que muda história, que muda quadro. Sabe quando todo mundo acha que não tem mais jeito, que a história acabou, Jesus vem e muda. Não existe homem bravo, mulher brava quando tem um encontro com Cristo. Deus, ele é especialista em pegar aquele que não valia nada para lavar, transformar em um santo homem de Deus. Deus, ele é especialista em pegar aquele bêbado que está lá fora e que ninguém dá nada, para trazer para casa dele. E muitos ainda podem olhar e julgar, mas quem era este? Não valia nada, não era nada, não era ninguém, e agora está na igreja. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz, amados irmãos. Deus, ele é aquele que tem poder para transformar. Quando ninguém dá mais nada, Deus chega e muda a história. Eu tinha preparado outra mensagem para trazer aqui nesta noite, mas eu estando aqui, Jesus tocou o meu coração para falar sobre transformação. Daqui mais alguns minutos estaremos entrando em um ano novo. Olha quantas dificuldades nós passamos do começo deste ano até aqui, mas até aqui o Senhor, ele segurou em nossas mãos, e nesta noite o Senhor, ele nos prova mais uma vez que ele nos ama. Nesta noite, mais uma vez o Senhor nos prova que ele tem cuidado de mim, de você. Ele tem cuidado desta igreja, ele tem cuidado desta cidade. Aleluia. Quantos queriam ter a oportunidade a qual nós temos de estar aqui nesta noite para glorificar a Deus, para estar na presença dele, mas não tem esta oportunidade. E aqui nós estamos. Eu vejo, aleluia, Ananias, aquele homem que orou por Saulo, ele demonstrar a Deus um nível de obediência muito profunda. Tem milagres que nós iremos receber através da nossa obediência. A nossa obediência a Deus e a nossa obediência aos nossos pastores. Aleluia. Ananias, ele poderia ter recusado ir orar por aquele perseguidor. Ele consentiu na morte de Estevão. Ananias poderia ter falado: Senhor, não. Eu vi quando Estevão foi morto apedrejado por falar do teu amor, da tua palavra. Mas ele obedeceu à voz de Cristo e foi. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, já não fazemos mais a nossa vontade, já não vivemos mais para nós, mas vivemos para agradar aquele que é o nosso Criador. A Bíblia nos conta que aquele que perseguia, ele passa a ser perseguido também. Aleluia. E a Bíblia nos fala que Jesus fala: Ananias, vai, porque por amor à minha palavra, muito ele sofrerá. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, as epístolas de Paulo, nós podemos ver que Paulo, muitas vezes ele narra: eis que eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, Paulo, ele se entregou 100% para fazer a vontade de Deus, para fazer o ide do Senhor. Aleluia.
Nós vivemos em uma geração onde muitos crentes, isso aqui é para crente, já não quer mais obedecer à voz de Deus. Aonde muitos crentes faz o que quer, anda como quer, se veste como bem entender. Aleluia. O pastor está pregando, está falando, não importa, eu que faço, eu falo, eu faço como eu quero. Já perdeu o temor de Deus. Quem tem temor de Deus obedece a sua palavra. Quem tem temor de Deus, ele sabe que acima dele tem uma autoridade maior, e essa autoridade é Deus. Ele não é brinquedo teu, mas ele é grande e soberano. Aleluia. A convenção de Saulo, aleluia, aponta que Jesus, ele nos salva pela graça. Saulo não era merecedor aos nossos olhos, ele não merecia a salvação. Não adianta nós dizer que sim, porque nós seres humanos queremos fazer justiça, quem sabe com o nosso próprio entendimento, mas Deus não. Deus, ele pegou o perseguidor para transformar em um apóstolo dele, para levar a palavra. Sabe por que Deus pegou Paulo? Porque sabia que Paulo aguentaria as perseguições. Sabe por que Deus pegou Paulo? Porque sabia que Paulo aguentaria apanhar na prisão quando ele foi preso lá com Silas. Sabe por que Deus pegou Paulo? Porque sabia que Paulo não se envergonharia do evangelho de Cristo. Você já viu crente que tem vergonha até de dar paz do Senhor? Às vezes quando vê algum irmão da igreja, ele se esconde, só para não cumprimentar. Oh, aleluias. Às vezes Deus quer te usar para falar com alguém. Às vezes tem alguém do teu lado necessitando ouvir uma palavra de Deus, e tu tem se encovardado, tu tem negado a Cristo. Aleluia. Naquele grande dia será aberto o livro das obras. Qual tem sido as tuas obras para Deus? Oh, aleluia. Qual tem sido as tuas obras para aquele que é dono da nossa vida? A gente se submeter à vontade de Deus é confiar no Senhor 100%, é confiar no Senhor sem olhar para trás, é confiar no Senhor sem olhar para o lado, mas somente olhar para Cristo. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração de crente que tem trocado a Deus por tão pouco, que tem trocado a Deus por nada. Já não querem mais sofrer perseguição pelo evangelho de Cristo, já não querem mais chorar, já não querem mais sentir dores na alma por ser perseguido, por levar esta palavra. Estamos vivendo em uma geração que, se, aleluia, o pastor da igreja pregar com certo, já deixa de estar na igreja. Que se pregar, aleluia, arrependa-se, já quer se desviar. Oh, aleluia. Que evangelho é esse que não traz dor? Que evangelho é esse que não tem perseguição? Que evangelho é esse? Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo a vida daqueles homens de Deus, eu vejo o quanto eles foram perseguidos. Hoje nós não passamos nada. Este mesmo Paulo,
é aquele que foi para a prisão com Silas, porque libertou, aleluia, uma jovem que estava dando muito lucro ali com um espírito de engano. Ele libertou essa jovem e foi preso, foi açoitado na prisão. A Bíblia nos fala que ele foi açoitado em praça pública. Aí eu entendo por que Deus escolheu Paulo, porque sabia que em vez de reclamar lá naquela prisão, ele resolveu adorar. Aleluia. Tem crente que ele só conta derrota. Quando você vai conversar com ele, ele recebe tanta bênção de Deus, mas ele só sabe contar derrota. Ele só sabe reclamar, não sabe ser grato a Deus. Oh, aleluia. Deus quer que sejamos grato por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Aleluia, Espírito Santo. Paulo, aquele que perseguia, passou a proclamar o nome de Cristo, passou a levar o nome de Cristo. A Bíblia nos fala que Paulo, ele fazia várias viagens missionárias, levando o nome de Cristo, levando a palavra de Deus. Aleluia. Será que nós temos falado de Deus? Será que temos evangelizado o nome de Cristo por onde nós temos passado? Aleluia. Jesus, Ele está voltando. O tempo, Ele está acabando. Mas tem crente dormindo. Tem crente acomodado. Tem crente que não quer mais orar. Tem crente que até mesmo não quer que a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Sabe por quê? Porque para a promessa se cumprir, tem que sair do acomodismo, tem que pagar um preço na oração, na santidade, na obediência, no jejum, na palavra. Oh, aleluias. Não querem mais orar, não querem mais ter comunhão com o Pai. Aleluias. Deus, Ele se encontra triste com muitos daqueles que se diz servo, diz que é servo, mas não dobra o joelho para falar comigo. Diz que é servo, mas não tem mais prazer em meditar na minha palavra. Diz que é servo, mas não quer largar o pecado, não quer ter uma vida de santidade, não quer ter uma vida de obediência. Aquele que não tiver escrito com o nome no livro da vida, quando Jesus voltar, será lançado no lago de fogo. Eu poderia vir aqui e dizer uma palavra somente para te abençoar, mas eu estaria sendo uma profeta covarde, que não falaria aquilo que o Senhor me ordena. E Jesus fala nesta noite: é ano novo, faça uma nova aliança comigo. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o teu ministério, eu quero derramar unção nova, transformação. Mas para isso eu preciso de conserto, eu preciso de renúncia. Aleluias. Santo é o Senhor. Nos Salmos, aleluia, já vou encerrar, 37 fala: não te indignas por causa dos maus feitores, nem tem inveja
dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcham como a verdura. Confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Nós estamos vivendo em uma geração a qual quando os ímpios são abençoados, nós começamos a questionar a Deus, mas por que, Senhor? Mas Jesus, Ele deixa bem claro na sua palavra, né? Não te indignes por causa dos maus feitores. O salmista aqui, ele nos dá uma ordenância: não te indignes. Mas, no versículo 3, confia no Senhor. É como a nossa irmã, a esposa do irmão Daniel estava falando: confia no Senhor. Aí sabe por que tem gente que não recebe milagre e não recebe vitória? Porque em vez de dobrar o joelho, não, vai falar para o homem um problema que é para contar para Deus, um sonho que é para contar para Deus, aí vai contar para o homem. Oh, aleluia. Muito sábia essa palavra que a irmã falou. O homem, ele vai te desanimar, porque às vezes o teu sonho pode ser tão grande aos olhos do homem, que o homem vai te desanimar. Mas Deus não. Deus, ele não vê como o homem vê, mas Deus, ele vê muito além. Aleluia, Jesus. Então, confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. Porque nós colheremos tudo aquilo que nós fizer para o nosso Senhor. Naquele grande dia, quando Jesus voltar, tem pessoas que irão conhecer Deus da pior forma. Hoje Jesus, ele é o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso ajudador. Ele vem para nos ajudar. Ele enviou o seu Espírito Consolador para nos consolar. Mas naquele grande dia, Jesus virá como juiz. Nós não teremos argumento para falar para o Senhor quando Ele voltar. E hoje o Senhor te dá a oportunidade de fazer um concerto com Ele, de fazer uma aliança com Ele, de tomar uma decisão nesta noite e dizer: eu vou sair daqui nesta noite um novo homem, uma nova mulher, servindo a Cristo. Eu vou sair daqui nessa noite com o meu nome escrito no livro da vida, para que quando Jesus voltar, eu possa entrar na Nova Jerusalém. Aleluia! Jesus te trouxe aqui para te falar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer mudar a tua história. Nós temos visto tanta tragédia acontecer. Aleluia! E parece que nós estamos dormindo, igreja. Quantos países têm igrejas que estão escondidas, porque eles não podem abrir um templo aqui como nós está, para falar do amor de Cristo. Irmãos, aquele povo é tão sedento da palavra que muitos lugares nem Bíblia eles têm. E nós temos esta oportunidade. Irmãos, eles são tão sedentos de Deus que quando eles se reúnem ali para cultuar a Deus, aquele povo ele não se assenta. Eles passam o culto todo em pé, adorando, chorando, pulando, marchando na presença de Deus. Oh, aleluia! Santo é o Senhor. Saia daqui fazendo uma nova aliança com Deus. Amém? Seja transformado, assim como Deus transformou a vida de Saulo. Amém? Eu retorno a oportunidade para o meu pastor nesta noite. E agradeço mais uma vez por esta oportunidade.